Você, como consumidor, já deve ter feito várias compras, seja de produtos ou serviços, e pagou no cartão de crédito. Isso é normal e faz parte do dia a dia de todos nós. Agora, e se acontece algum imprevisto e você não tem como pagar essas contas? Você sabe o que acontece? Pois é, imprevistos podem acontecer e nem sempre essas dívidas são pagas por má fé de quem está devendo. Quando o credor, no caso o banco, vai cobrar uma dívida de você, existem duas formas dele fazer isso. Uma é a cobrança judicial e a outra é a cobrança extrajudicial. Pode parecer difícil, pode parecer complexo, mas fica calmo porque eu vou te explicar de uma maneira bem fácil e você vai entender todo esse procedimento. No que diz respeito à cobrança, o consumidor possui direitos. Porém, o credor também possui o direito de cobrar a dívida. A primeira coisa que você, devedor, deve ter em mente é que a cobrança não pode ser feita de qualquer maneira. Existem regras para isso. Cobranças feitas de forma abusiva são completamente proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso significa, por exemplo, que o credor não pode ficar ligando para você 20, 30 vezes por dia, não pode ligar de madrugada, não pode cobrar seu vizinho, cobrar um parente, ir até o seu trabalho e dizer ao seu chefe que você está devendo, e vários outros tipos de cobranças vexatórias ele não pode fazer. Existem regras para que a cobrança seja feita. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e também aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Vamos falar primeiro da cobrança extrajudicial. Esse tipo de cobrança também é conhecida como cobrança amigável. Ela tem esse nome porque permite com que o credor e o devedor negociem diretamente sem precisar de intervenção nenhuma do Poder Judiciário. A cobrança extrajudicial começa geralmente quando o credor entra em contato com o devedor para tentar fazer uma negociação da dívida. Esse contato pode ser por telefone, por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Nesse caso, o credor costuma fazer uma oferta, geralmente reduzindo esse valor da dívida, facilitando o pagamento para o devedor, e aí vai caber ao devedor aceitar ou não a proposta que o credor fizer. Se o devedor aceitar essa negociação, tá ótimo, tá resolvido o problema. Agora, quando o devedor não aceita, o credor tem o direito de cobrar essa dívida por outras vias. Caso o credor resolva ingressar com uma ação judicial para fazer essa cobrança, ele vai ter que comprovar que notificou o credor dessa dívida. E é nessa hora que pode entrar em cena o cartório, que vai levar uma notificação extrajudicial até a casa do devedor. O devedor vai ter que assinar. Se ele não assinar, o funcionário do cartório vai dizer que o devedor se negou a assinar e ele está notificado. Essa dívida também pode ser cobrada por carta com aviso de recebimento. Essa opção costuma ser mais barata. Geralmente essa cobrança de dívidas extrajudiciais feitas pelo cartório são feitas por uma cobrança de dívidas mais altas, até porque o custo não é barato. Então, para o credor, vale a pena, dependendo do valor, pagar para que o cartório faça isso. Após a notificação desse débito, seja pelo cartório ou seja pelo correio, o devedor fica notificado de que existe essa dívida. É claro que podem existir enganos. Nesse caso, o devedor vai entrar em contato ali com quem está dizendo que ele tem dívida e vai esclarecer. Agora, se essa dívida realmente existe, o devedor é considerado notificado de que existe essa dívida. A partir daí, ele pode entrar em contato com esse credor e tentar negociar a dívida, ou então ignorar
e aguardar para ver se o credor vai cobrar essa dívida judicialmente. Existem vários casos onde o credor, geralmente quando é o banco, contrata empresas terceirizadas para realizarem essa cobrança extrajudicial, que são aquelas que recebem pelo telefone, pelo WhatsApp, por SMS, por e-mail, e não tem problema nenhum em relação a isso, desde que essas empresas terceirizadas sigam o que está no Código de Defesa do Consumidor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço para você deixar o joinha aqui para mim, para eu ficar sabendo e até mesmo saber que tipo de conteúdo eu faço, que é o conteúdo que você gosta. A cobrança judicial, como o próprio nome diz, acontece por intermédio da justiça. Isso significa que o credor vai ter que ingressar com uma ação judicial para poder cobrar aquele dinheiro que estão devendo a ele. Não existe só um tipo de cobrança de dívida judicial. A dívida vai ser cobrada de acordo com os documentos que o credor possui. Dependendo dessa documentação, essa cobrança pode acontecer de uma maneira bem rápida ou então pode demorar mais. E fica tranquilo porque eu vou explicar aqui quais são essas maneiras de cobrança. Quando o credor ingressa com essa ação, seja ela qual for, o juiz vai mandar citar o devedor, que vai tomar conhecimento de que existe aquele processo judicial e, a partir daí, o juiz vai dar um prazo ou para o devedor quitar o que deve ou para apresentar uma defesa. Essa defesa pode ser que o devedor alegue que essa dívida já está prescrita ou que já quitou essa dívida ou que ele nem sabe do que se trata essa dívida, que não foi ele que fez, às vezes foi vítima de alguma fraude. Mas a partir daí, o devedor tem que se defender, porque senão ele vai acabar sendo condenado por causa disso, mesmo que não deva nada. O primeiro tipo de ação que existe de cobrança é a ação de execução de título extrajudicial. Eu sei que é um nome meio complexo e não confunda o título extrajudicial com a cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial foi essa que eu já expliquei anteriormente. O título extrajudicial é uma outra coisa e pode ser cobrado judicialmente. Um título extrajudicial é, por exemplo, um cheque que tenha menos de 6 meses de emissão, uma duplicata, uma nota promissória. Pode ser também uma confissão de dívida e também alguns contratos que são feitos que, dependendo ali da forma como foram feitos, eles valem como um título extrajudicial. A cobrança de título extrajudicial é a forma mais rápida que existe do credor receber o que ele está devendo. Um título extrajudicial já serve como prova de que aquela dívida existe. Nesse caso, a defesa que o devedor tem é dizer que ele já pagou, mas aí o devedor vai ter que provar que ele já pagou essa dívida. Senão, o credor não precisa produzir nenhum outro tipo de prova, porque esse título já é a prova de que a dívida existe. No caso da ação de execução de título extrajudicial, o devedor vai ser citado pela justiça e, a partir dali, o juiz vai dar o prazo de 3 dias para ele ou pagar a dívida ou comprovar que já pagou. Se você não pagar essa dívida nesse prazo, você corre risco de sofrer penhora online, que é quando o juiz manda pegar o dinheiro que você tem no banco, na poupança, o seu dinheiro que você tem ali, ele pega esse dinheiro para pagar o credor. Você pode sofrer penhora de algum bem que você tenha e de qualquer outro tipo de coisa de valor para poder pagar a pessoa que você deve. Se você é credor e tem algum título desses, você sabe que você já pode entrar direto com uma ação para você cobrar. E se você for devedor e sabe que existe alguém com um título desses em mãos que prova que você deve,
a melhor coisa que você tem a fazer é tentar negociar. Porque uma vez que essa ação vai para a justiça, você vai ter que pagar, além da dívida corrigida com juros, multa, e também vai ter que pagar os honorários advocatícios do advogado do devedor. E aí, às vezes, isso daí sai o dobro do que você estava devendo. Então a melhor coisa que você tem a fazer é negociar nesse caso. Uma outra forma de cobrança judicial é a ação monitória, que está regulamentada lá no Código de Processo Civil. A ação monitória vai ser utilizada quando o credor possui algum título que já perdeu a validade e por isso ele não pode mais entrar com aquela ação de cobrança de título extrajudicial. Imagine, por exemplo, que você é credor e tem ali um cheque que já foi passado esse cheque há mais de 6 meses, ou que você tenha uma duplicata que já foi passada já há mais de 3 anos, então isso você não pode mais entrar com a execução do título extrajudicial. Porém, o seu advogado pode entrar com uma ação monitória para cobrar esses títulos que você tem. Geralmente os bancos, quando vão cobrar os devedores, se utilizam dessas duplicatas para fazerem essa cobrança. Se você é um credor e possui algum título desses que já está vencido, você saiba que se você procurar um advogado, você pode sim recuperar o seu dinheiro. E se você é devedor, você não fique descansado, tranquilo, pensando, mas aquele cheque já perdeu a validade, aquela duplicata já perdeu a validade, então eu não tenho que pagar mais nada. Não podem me cobrar, porque podem cobrar sim. Então você tem que ficar bem atento em relação a isso. Existe também a ação de cobrança pelo procedimento comum. Imagine que você é um empresário que vende produtos de informática, por exemplo. Um belo dia, chega uma pessoa na sua loja, compra vários equipamentos e você conhece essa pessoa, você confia e deixa essa pessoa te pagar depois. Você não tem ali nenhum cheque, nenhuma duplicata, nenhum outro tipo de documento como uma nota promissória, por exemplo, mas você tem a nota fiscal do produto que você vendeu. Aí você imagina que esse cliente não te paga e você não tem nenhuma prova de que você entregou esse produto, porque ele foi lá na sua loja, pegou o produto, colocou dentro do carro, você não mandou entregar, ele não teve que assinar recibo, nada disso, e a única coisa que você tem é essa nota fiscal. Nesse caso, o seu advogado vai entrar com uma ação de procedimento comum. Esse tipo de ação já é um pouquinho mais complicada para o credor, porque é mais difícil de produzir provas, é mais complicado, os prazos para receber são bem menores. Então, se você estiver passando por isso, você tem que procurar rápido um advogado para ele te orientar da documentação que você precisa, de tudo que você vai precisar para poder ingressar com essa ação. E se você é devedor, você também não pode esquecer que a falta de certos documentos não impede com que o credor cobre e receba o que é devido. Um outro tipo de cobrança que existe é a ação judicial de falência. Imagine que você tem uma loja de roupas, uma confecção, por exemplo, e você vai pedindo empréstimos, você vai pegando produto com fornecedores, só que seu negócio está indo mal das pernas e você não consegue pagar mais as dívidas que você tem. Aí você imagina que um desses seus credores, que você está devendo muito dinheiro para ele, já tentou te cobrar de todas as formas, mas não conseguiu receber porque você não tem dinheiro para pagar. A sua empresa não tem dinheiro para pagar. Nesse caso, o credor ou até mesmo mais de um credor podem entrar com uma ação pedindo a sua falência. É bem importante ressaltar aqui que a falência ela é decretada pelo juiz, tá? Não é o dono da empresa que vai decretar a falência, não é o credor, é através de uma sentença judicial. E quando o juiz dá essa sentença de falência,
Os credores vão receber ali o dinheiro que é devido, porque os bens dessa empresa serão vendidos para pagarem essas dívidas. A falência também é conhecida como reunião de credores. E sabe por quê? Porque você imagina que vários credores entram com ações em diferentes cidades, cada credor é de um lugar diferente, cada um entra com uma ação pedindo a falência da sua empresa. Nesse caso, todas as ações de falência serão juntadas em uma só e o juiz vai decidir a de todo mundo ali em um processo só. Eles pegam tudo e transformam numa coisa só. Na ação de falência, existe uma ordem para que os credores recebam, porque às vezes pode ser que aconteça de vender todos os bens da empresa e esse dinheiro que foi juntado não dá para pagar todo mundo. Então, em primeiro lugar, os créditos trabalhistas é que serão pagos, depois vem os créditos que possuem garantia e, por último, os créditos que a pessoa não deu garantia nenhuma. Aí esses só vão receber se sobrar alguma coisa. Você está devendo ao banco e tem medo de perder os seus bens, tem medo de ter algum dinheiro descontado da sua conta? Eu vou deixar aqui uma playlist que explica vários direitos que o consumidor possui nos bancos e muitas vezes nem tem conhecimento sobre isso. Não esqueça de deixar o seu joinha para mim e dizer se você gostou do vídeo e até mesmo me dar uma sugestão para os próximos temas dos vídeos.